Originalmente, a gente faria a primeira apresentação com a Lorena, mas a gente conversou sobre questões de conteúdo e achamos que faz mais sentido eu apresentar a minha, que vai ser um pouco mais geral, e depois eu passo a palavra para a Lorena. Ela vai fazer a leitura de um trecho de Grande Sertão e depois propor uma análise. Então vocês vão ter a oportunidade de ouvir aí um trecho que não é longuíssimo, mas é um pouco mais longo do que os que eu vou ler aqui para vocês, porque, e aí eu na sequência apresento a Lorena, porque eu adaptei o que eu falaria hoje. Originalmente seria propondo uma comparação entre Guimarães Rosa e Homero, os ecos de Homero e Guimarães Rosa, a partir do que o Luiz Bilal, lá da TV Sinal News de Aracati, de certa forma me provocou a pensar, né? Eu estive lá na Sinal News na sexta-feira passada, divulgando esse evento, e ele me perguntou assim: professor Rafael Silva, por que ler um livro desse tamanho quando a gente já tem série, tem filme? Conta aí para o público por que é que vale a pena ler O Grande Sertão Veredas. E aí, assim, de bate-pronto, né, no calor da hora, eu só pude adotar uma opção meio conciliatória. Eu falei, uma coisa não exclui a outra, o livro traz reflexões diferentes daquelas que estão na série, que estão no filme, mas, a meu ver, a experiência da literatura é muito própria e vale a pena demais se basear nela para pensar na própria vida, para refletir sobre si mesmo, sobre questões com o mundo e por aí foi. Mas aí, tentando esmiuçar isso, eu então me propus na apresentação de hoje a tratar dessa pergunta, né? Por que ler Guimarães Rosa hoje? Só que para lidar com essa primeira pergunta, eu fui desdobrando uma série de outras perguntas para chegar no que me parece talvez um ponto importante, e aí citando trechos do Grande Sertão para ir, de certa forma, ilustrando isso ou, de certa forma, indicando um caminho. E aí, a pergunta que eu desdobro a partir do porquê ler Guimarães Rosa hoje é: por que será que Guimarães Rosa escreveu O Grande Sertão Veredas? O que ele tinha em mente quando ele se propôs a escrever uma obra que é monumental, tá? Mesmo relendo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, a gente sempre se assusta, porque lá pelas tantas ele fala: nossa, mas está contando caso por caso, e você não vê exatamente a conexão daquilo com o enredo principal. E é mais ou menos natural você se perguntar: mas por que ele está escrevendo isso aqui, nesse lugar, e não vai mais direto ao ponto? Né? E me parece que, bem, para quem não conhece, né, a gente tem aqui uma narração monológica desse narrador, personagem principal, que é o Riobaldo, e esse narrador, ele está contando a sua vida para um interlocutor em segunda pessoa que está ali. Ele é, às vezes, mencionado como um doutor, um senhor, alguém que veio da cidade, alguém que tem estudo, mas ele nunca tem a voz. Esse doutor é um interlocutor ausente, tá? Para quem tem aí leituras filosóficas, é um pouco o que o Sócrates faz na República, né? Ele está lá contando alguma coisa, só que na República o Sócrates está recontando algo que aconteceu há pouco tempo. Em Grande Sertão Veredas é um senhor já, quase barranqueiro, recontando uma vida de décadas e décadas atrás. E aí, nessa longa narração, o Riobaldo recorre a diversas estratégias aprendidas em conversas e vivências anteriores. Às vezes ele dá dicas, onde ele tira certas ideias, de onde ele tira alguns conceitos, e o que eu quero propor é desdobrar então dessa pergunta: por que Guimarães Rosa escreve O Grande Sertão Veredas contando a história de Riobaldo? Numa outra pergunta, que é: por que Riobaldo narra? Por que Riobaldo narra a sua vida? E aí me parece que aqui a gente já pode ler um trecho que ilustra muito bem o papel da narração da perspectiva de Guimarães Rosa, filtrada por Riobaldo, o papel da narração na constituição do que é a nossa vida humana. E aí ele vai dizer, no trecho que está na página 232 desse livro: de tudo não falo, não tenciono relatar ao Senhor minha vida em dobrados passos. Servia para quê? Quero armar o ponto de um fato, para depois lhe pedir um conselho. Por daí, então,
careço de que o senhor escute bem essas passagens da vida de Riobaldo Jagunço. Narrei miúdo desse dia, dessa noite, que dela nunca posso achar o esquecimento. O Jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui, porque não sou. Não quero ser. Deus esteja. Então aí a gente vê que a questão da narração como uma forma de entender o próprio sujeito é muito própria do que o Riobaldo está fazendo enquanto personagem narrador e me parece do que Guimarães Rosa, enquanto autor dessa obra, faz ao mesmo tempo, ainda que recorrendo ali à ficção para falar, como de Deus deixou muito claro aqui na nossa conversa, de si, das suas impressões de mundo, das suas vivências, das suas memórias, filtradas pela ficção. Tem um outro trecho que está logo na sequência desse, que, a meu ver, complementa muito bem essa ideia de narração como um processo de subjetivação, então, de constituição de um sujeito que se entende enquanto sujeito no mundo, que quer entender o seu lugar, para se afirmar de forma mais autônoma, que é o seguinte, lá na página 245. Certo que a guerra ia indo, demos um tiroteio mediano, uma escaramucinha e um meio combate. Que isso merece que se conte? Miúdo e miúdo, caso o senhor quiser, dou descrição, mas não anuncio o valor. Vida e guerra é o que é. Esses tontos movimentos, só o contrário do que assim não seja. Mas para mim, o que vale é o que está por baixo ou por cima. O que parece longe e está perto, ou o que está perto e parece longe. Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe. Mas principal, quero contar, é o que eu não sei se sei e que pode ser que o senhor saiba. Uma questão fundamental para o Grande Sertão Veredas é o conhecimento, ou do autoconhecimento. Então, o que eu não sei se sei, mas pode ser que o senhor saiba, abre esse sujeito que se narra para a escuta do outro. Uma escuta que complementa o processo do narrar-se, do contar a própria vida. O contar a própria vida só ganha sentido pleno na medida em que tem um outro que escuta e que preenche essa narração por meio das suas reações. E é isso que, de certa forma, eu quero propor aqui, né? A ideia da narração de si como esse processo de subjetivação no encontro com a escuta do outro. Isso a gente encontra em vários momentos do Grande Sertão Veredas e me parece apontar um norte para aquilo que é o nosso lugar enquanto sujeitos no mundo hoje. A gente ter o contato com que um personagem narrador, ou se a gente quiser, com aquilo que um autor, por meio de um personagem narrador, propôs enquanto processo de autoentendimento por meio do narrar a própria vida, do narrar-se. Nós podemos vivenciar esse narrar-se enquanto leitores, mais ou menos passivos, mas Guimarães Rosa é um autor que exige uma certa proatividade do leitor. Isso eu falei várias vezes enquanto a gente fazia as leituras conjuntas. Ler Guimarães Rosa em voz baixa é um desafio 1000 vezes mais complicado do que ler em voz alta. Ele foi feito, ele foi escrito pensando no que é esse regime da oralidade. Isso aparece várias vezes, né, em fórmulas, repetições, rodeios, o uso de uma linguagem que se aproxima em alguns momentos da oralidade brasileira sertaneja, e isso, a meu ver, não é gratuito. Então ele está pensando que, por mais que enquanto autor Guimarães Rosa escreveu isso, tem escrito isso, o processo de constituição de si ali passa por uma narração oral. Isso entra como um elemento importante do processo para a gente. E nesse processo cumpre um papel fundamental o recurso a um repertório de narrativas mais ou menos tradicionais, contadas e experimentadas, ouvidas, em diferentes momentos da vida, a gente pode dizer, do personagem narrador Riobaldo, mas também da vida do autor Guimarães Rosa, para lidar com problemas como vida e morte, amor e ódio, bem e mal,
o desejo e o tabu envolvido por esse desejo, prazer e sofrimento e tantos outros dilemas da natureza. Essas narrativas são o quê? São narrativas bíblicas, por exemplo, são causos, são rezas, são mandingas, são piadas, são livros que a gente leu, romances, contos, crônicas e por aí vai, poemas, canções, né, do rádio, canções que a gente escuta. Todas essas são narrativas, ou se a gente quiser, obras de arte que trazem ali elementos narrativos que nos permitem entender como outras pessoas antes de nós vivenciaram determinadas experiências e lidaram com elas, bem ou mal, né? O bem ou mal vai depender da nossa tomada de posição frente a esse material. Mas, em todo caso, entrar em contato com essas narrativas nos permite adquirir um repertório para que, por meio desse processo de narrar-se, a gente consiga chegar a lugares onde antes nós não chegávamos. Ontem, depois da mesa com o Cristiano e a Helena, no momento do debate, a gente conversava sobre isso, né? O interesse de ler muito não é com o objetivo de achar que todos os autores vão ressoar igualmente bem ou igualmente pertinentemente para nós todos. Não. Me parece que ter o ideal de alguma assiduidade de leitura e escuta, disso que eu estou chamando aqui repertório de narrativas, é encontrar aqueles que vão ressoar conosco, encontrar aqueles que vão abrir meios de entendimento próprio, de sentimento, de compreensão daquilo que nós já sentimos e que vão ser muito poucos no final da vida, tá? Assim, a impressão que eu tenho cada vez mais é que aqueles que de fato chegaram em certos pontos em que eu consigo ler e me identificar em muitos e muitos níveis, não passam de uma ou duas mãos, né? Então, são alguns, mas quanto tempo se leva para encontrar esses alguns? Então, me parece que o próprio Riobaldo, enquanto personagem que, vejam, não é lá muitíssimo letrado. Ele é letrado, né? Isso é um elemento importante da história desse personagem narrador. Ele trabalha eventualmente como um professor ali um pouco improvisado, ele tem uma educação precária, formal, mas tem. Mas ele menciona um repertório de leituras. Por exemplo, e aqui eu destaco um trecho do livro, quando ele diz o seguinte: o dono do sítio, que não sabia ler nem escrever, assim mesmo possuía um livro, capeado em couro, que se chamava O Sinclair das Ilhas, e que pedi para deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei de romance, porque antes eu só tinha conhecido livros de estudo. Nele achei outras verdades muito extraordinárias. Então, aqui é um Riobaldo que já está passando, né? A gente imagina ali dos 20 anos de idade pelo menos, e que está se deparando pela primeira vez com um romance, com um livro de romance. E aí a gente entende, me parece, uma outra pergunta que podemos desdobrar daquelas anteriores, que é por que Riobaldo lê? Por que Riobaldo dá atenção, por exemplo, à canção de Ciro Luiz? É uma cantiga popular de um companheiro de armas, que ele volta e meia repete, que ele volta e meia retoma. Por que Riobaldo, de certa forma, valoriza os causos como aquele dos filhos do Aleixo, que está logo no início do romance? Eu lembro da surpresa dos estudantes enquanto a gente lia isso pela primeira vez, aquele caos que está tentando justificar assim, o nascimento do mal com outro mal, aqui se faz, aqui se paga. Por que o Riobaldo valoriza esse caos num momento importante ali do início da narrativa? Ou o caos da Maria Mutema e do Padre Conte? Ou ainda os conselhos do compadre Quelemém de Góes? Por que o compadre Quelemém de Góes volta e meia reaparece com seus conselhos que vem de uma vivência espírita, que vem de alguém que pratica, tudo indica, o kardecismo? As rezas, as histórias de base cristã, os ensinamentos filosóficos do Zé Bedelo, de outros jagunços. A meu ver, porque tudo isso faz parte de um repertório de narrativas, um repertório de visões de mundo calcadas em narrativas que permitem a Riobaldo, de alguma forma, compreender
a sua vida, colocá-la, ela própria, em narrativa, se compreender. E aí, eu talvez esteja beirando aqui um pouco o que é o processo psicanalítico, né, de composição do sujeito, de subjetivação por meio do narrar-se, né, dentro de uma cena analítica. Mas, a meu ver, isso está muito no horizonte do que Guimarães Rosa fez e que me parece ser pertinente resgatar para nós, enquanto seres humanos mais ou menos perdidos aí nessa contemporaneidade, nos dias de hoje. E aí eu já estou mais ou menos encaminhando aqui o que vai ser a minha proposta de leitura, meio genérica, né, do romance, chamando a atenção para isso que eu nomeei aqui de o poder da literatura. Ainda que entendendo a literatura nesse sentido lá, que inclui, né, a canção do Ciro Luiz, inclui as cantigas populares que o Guimarães Rosa inclui ali, que ele menciona ipsis literis, algumas muito ingênuas mesmo, assim, bobinhas, mas que, a depender do contexto de vida com que a gente entra em contato com ela, do significado que ela adquire naquele contexto, podem se tornar fundamentais. E aí eu leio mais um trechinho do Grande Sertão, quando o Reobaldo diz o seguinte, e a meu ver isso ilustra muito bem o poder da literatura, porque é o valor que a canção do Ciro Luiz tem para ele. Eu não vou ler a canção do Ciro Luiz propriamente, mas até poderia fazer isso, talvez, deixa eu ver se eu consigo encontrar. O problema é que encontrar de improviso, ou mais ou menos de improviso. Ah, não, mas a vantagem de marcar com post-it é que fica fácil. Eu achei, tá. A canção do Ciro Luiz diz o seguinte: Urubu é vila alta, mais idosa do sertão. Padroeira, minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não? Como os dias nesses verdes, meu boi mocho, maetão, buriti agasulada, carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou para dar batalha, convido meu coração. Então tem alguns elementos regionais, né? Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, por os dias nesses verdes, meu boi mocho, baetão, o buriti, o sal do chão, etc. E aí termina com esse, quando vou para dar batalha, convido meu coração. Por algum motivo, pois eu até quero saber da Lorena, que é especialista em Guimarães Rosa, que é ela, informações sobre essa canção de Ciro Luiz, né? A importância, se alguém já escreveu sobre isso. É obviamente um tema importante porque o Reobaldo volta e meia retorna a isso. Mas vejam, nos próprios versos eles são muito simplesinhos. O que é que justifica essa importância dada pelo narrador a esses versinhos? Eu acho que esse trecho ilustra muito bem isso, quando ele diz: tanto que o inimigo não dava de vir, pois bem, a gente ficava em nervosias. Alguns, não. Feito aquele Luzié, que cantava sem mágoas, cigarra de entre chuvas. Às vezes, pedi que ele cantasse para mim os versos, os que eu não esqueci nunca, formal, a canção de Ciro Luiz. Adiante os versos, e quando ouvindo, eu tinha vontade de brincar com eles. Minha mãe, ela era que podia ter cantado para mim aquilo, a brandura de botar para se esquecer uma porção de coisas, as bestas coisas em que a gente não fazer e nem pensar vive preso, só por precisão, mas sem fidalguia. De Adorinho, quando cuidava que sozinho estivesse, cantarolava, fio que com boa voz, mas próximo da gente, nunca que ele queria. A ver que também fiquei sabendo que os outros não consideravam naqueles versos de Luiz a beleza que eu achava, nem de Adorinho mesmo. Você tem saudade de seu tempo de menino, Reobaldo? Ele me perguntou, quando eu estava explicando o que era o meu sentir. Nem não, não tinha saudade nenhuma. O que eu queria era ser menino. Mas agora, naquela hora, se eu pudesse possível. Por certo que eu já estava crespo da confusão de todos. E desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros, como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sisudez e alegria. Vida devia de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel, desempenho. Era o que eu acho, é o que eu achava. E aí vejam como termina com essa metáfora, né, que é bastante tradicional na literatura, do teatro mundi, né? O mundo como teatro,
como espaço de uma cena, que está em autores super tradicionais, tipo Shakespeare, Agostinho, e que me parece, a sugestão aqui não é a de que Riobaldo tenha os lido, mas ele entrou em contato com isso e isso fez sentido, essa ideia fez sentido para ele de alguma forma, mas se Riobaldo não leu esses autores, Guimarães Rosa, que é o autor, leu. Né? E da mesma forma em que aparece esse topos do teatro mundi para explicar ou para ajudar a entender um pouco ali o que seria o lugar conforme de cada um no entender de Riobaldo, seguindo um roteiro escrito previamente, a gente supõe aí da perspectiva do personagem narrador por Deus, a gente vai encontrar outras ideias bastante tradicionais em autores anteriores a Guimarães Rosa, que parecem ter sido lidos não por Riobaldo, embora apareçam no discurso dele, mas sim por Guimarães Rosa. E é muito interessante como ele faz isso, porque Grande Sertão Veredas, a gente pode ler de cabo a rabo, basicamente ignorando essas intertextualidades. Funciona enquanto narrativa. Então, uma experiência interessante a ler para uma pessoa assim, sem muita formação literária, trechos do romance e ver se a coisa, né, flui. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece porque Riobaldo ele não está referenciando essas citações, mas ele está deixando o seu discurso incorporar estratégias dessas outras obras artísticas, e me parece que é o caso, né, como eu pretendia fazer na minha palestra original, com Homero, quando ele vai falar, por exemplo, da fama de glória, do temor à vergonha. É preciso que o jagunço tenha medo de passar vergonha, que ele queira reivindicar uma fama de glória. E aí eu vou ler um trecho para vocês que, assim, é muito coladinho ao que a gente encontra em algumas passagens da Ilíada, tá? Para ilustrar isso que eu estou dizendo, que é que Riobaldo não leu, mas Guimarães Rosa, enquanto autor, leu, e se permite deixar incorporar certas estratégias narrativas convencionais na sua narrativa, provocando certos deslocamentos nesse material mais antigo, mas isso de modo a ser um meio de subjetivação do personagem narrador. Ele diz o seguinte: tirei fôlego de fôlego, latejei, sei que me desconheci, suspendido que estava. E aí ele está fazendo uma intervenção num momento muito crucial da ação, que é o julgamento de Zé Bedelo por Joca Ramiro. Só para vocês entenderem, são dois bandos de jagunços que estão se enfrentando. O líder de um deles é capturado com vida e exige, tendo a vida sido preservada no primeiro momento, que ele seja julgado então. Ele não quer morrer, né, simplesmente sendo torturado ou algo do tipo. Ele fala: vocês então me julguem pelo que eu fiz. E aí Riobaldo toma esse fôlego e resolve intervir dizendo o seguinte: a guerra foi grande, durou o tempo que durou, encheu esse sertão. Nela todo mundo vai falar pelo norte dos nortes, em Minas e na Bahia toda, constantes anos, até em outras partes. Vão fazer cantigas, relatando as tantas façanhas. Pois então, gente, hão-de se dizer que aqui na Sempre Verde vieram se reunir os chefes todos de bandos, com seus cabras valentes, montoeira completa e com o sobre-governo de Joca Ramiro, só para no fim, se acabar com um homenzinho sozinho, se condenar de matar Zé Bedelo, o quanto fosse um boi de corte. Um fato assim é honra ou é vergonha? Então ele está, digamos, apelando para esse sentimento de vergonha, que seria matar um único homem, depois de tê-lo arrastado sertões afora, sendo que na verdade seria muito mais honroso, e aí a argumentação dele continua nesse sentido, simplesmente liberá-lo. E essa relação que ele faz ali entre as várias cantigas, as várias histórias que vão ser contadas acerca de alguém na conformação da sua honra, na conformação da sua glória, são esquematicamente colocadas em vários trechos da Ilíada e da Odisseia. Eu vou poupá-los, né, nesse cansaço de quarta à noite, de ouvir esses trechos, mas eles estão elencados aqui, tá? É uma passagem que o Aquiles está cantando, entoando a lira, o que é dito pelo narrador, os feitos gloriosos dos homens. Então, o maior dos guerreiros ali de Troia, da Ilíada, aparece no momento em que ele está fora dos combates,
entoando uma canção sobre os feitos gloriosos do antepassado. Então, essa relação entre o canto, as histórias e a manutenção de uma glória é reiterada em vários momentos e recuperado por, me parece, Riobaldo, ou se a gente quiser, Guimarães Rosa, através de Riobaldo, no Grande Sertão. E algo que me parece muito análogo a isso é a questão de uma visão trágica que a gente encontra no Grande Sertão Veredas. Por quê? Mais uma vez, Riobaldo provavelmente não leu a Poética de Aristóteles, mas Guimarães Rosa leu e releu várias vezes, e o esquema básico de tragédia para Aristóteles é: o herói da tragédia, ele tem uma ignorância, que em grego a gente chama de agnoia, que faz com que ele cometa um erro, hamartia. Esse erro é responsável por levar a uma peripécia, então a uma mudança no destino desse personagem. Para exemplificar, Édipo. Édipo não sabe que é filho de Laio e Jocasta. Ele eventualmente vem a matar um homem na estrada, desconhecendo quem é esse homem, pois ele vem a desposar uma rainha viúva numa cidade onde ele achava nunca ter estado, e acaba que a pessoa que ele tinha matado não só era rei dessa cidade de Tebas, mas era o próprio pai dele, a esposa, a viúva que ele acaba desposando, era a mãe dele. Ele infringe dois tabus gravíssimos da perspectiva da cultura grega, mas da maior parte das culturas, que é matar o pai, cometer o parricídio e o incesto com a mãe, porque ele não sabia quem ele era. Me parece que Guimarães Rosa está usando esse mesmo esquema geral para entender a história trágica de Riobaldo, e ele faz isso ainda usando o que Aristóteles considerava o mais complexo dos enredos trágicos, que é quando a peripécia no destino do personagem acontece, isso se dá por meio de um reconhecimento, anagnórisis. Esse reconhecimento é o quê? É o reconhecimento de uma relação, ou o reconhecimento de alguém. E aí, no caso, a peripécia do destino de Riobaldo acontece justamente quando ele reconhece Diadorim no momento da morte de seu mais amado companheiro. Tá? E aí, só para ilustrar isso, e a gente está chegando ao finalzinho da palestra, né, dessa primeira fala, eu leio esse trecho que já está mais próximo do final do romance, quando ele diz o seguinte: e o diabo não há, nenhum. É o que tanto digo, eu não vendi minha alma. Não assinei fim. Diadorim não sabia de nada. Diadorim só desconfiava de meus mesmos ares. Escuto claro o riso dele, que era raramente. Quer dizer, me lembro. Compadre meu Quelemem me dá conselhos de tranquilidade. O que ele renova é em presente e futuros. Eu sei. Sempre sei realmente. Só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar era uma só coisa, a inteira, cujo significado vislumbrado dela eu vejo certo e estreito. De cada uma pessoa viver. E essa pauta cada um tem, mas a gente mesmo no comum não sabe encontrar. Como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem que ter. Senão, a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é, e que consegue ser a certa. Aquilo está encoberto. Mas fora dessa consequência, tudo o que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o Beltrano fizer, o que todo mundo fizer ou deixar de fazer, fica sendo falso e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e vivível, mas não achada, do verdadeiro viver. Para cada pessoa, sua continuação já foi projetada, como que se põe em teatro, para cada representador, sua parte, que antes já foi inventada num papel. Volto nessa metáfora da vida, uma chave do palco, do teatro mundo, mas o que está em jogo aqui é essa ideia do saber e do não saber, do saber e cometer o erro. Em larga medida, o Grande Sertão aborda esse problema que é Riobaldo está disposto a fazer tudo para matar um inimigo. Esse é o desejo que, de certa forma, ele sela o pacto, mas o que ele não vê a princípio é que esse tudo pode incluir tudo, inclusive a morte do principal, enfim,
a morte do seu amor, dos seus amores. Tá? Isso é muito próximo do que Aquiles deseja na Ilíada. Aquiles, lá pelas tantas, conversando com Pátroclo, fala: eu queria que todos os gregos e todos os troianos morressem, para só eu e você vivermos. Lá ele tenta salvar Pátroclo, né? Nesse desejo. E aí eu queria então terminar essa conversa, né, que a gente teve aqui hoje, perguntando então por que Rosa lê o que lê. Me parece, pelo mesmo motivo que eu dei agora há pouco, de por que Riobaldo lê o que lê. Para encontrar estratégias narrativas de escrita de uma história, que é em larga medida a escrita de uma história de si mesmo. Na medida em que então a leitura literária pode ser entendida como uma travessia, assim como a escrita literária pode ser entendida como uma travessia que nos transforma no atravessar. Eu sempre tento incentivar os estudantes a escrever enquanto um processo de conhecimento de si. Eu falo, tenta lembrar de uma história da sua infância, da sua avó, inventa uma história, pensa em algum elemento que é importante para você, faça uma crônica, faça um conto, porque eu acredito nesse potencial transformador de travessia que é a escrita, mas que me parece estar presente também na leitura. E aí, a resposta que eu daria, né, agora, um pouco mais elaborada ao Luiz Bilal, na pergunta que ele fez lá, a rádio me deu 5 ou 6 minutos para responder na entrevista inteira, então foi bem mais simplificado do que eu pude fazer aqui hoje com vocês, por que ler Guimarães Rosa, por que ler literatura hoje, pode ser respondido na chave do que o Riobaldo, Guimarães Rosa indiretamente, mas o Riobaldo diretamente vai dizer sobre a travessia. Está logo no início do romance, e ele diz o seguinte: tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe. A gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda, num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso? É exatamente isso que eu acho que justifica, de certa forma, a leitura de Guimarães Rosa e da literatura. A gente acha que vai chegar a um determinado outro lado da leitura, um outro lado do processo de escrita, e a gente eventualmente alcança o outro lado. Só que é muito mais embaixo, é muito em outro lugar, um lugar muito diferente daquele que originalmente a gente projetou, que a gente pensou. E aí eu termino essa fala fazendo um convite aí aos corajosos, às corajosas, iniciarem, né, essa travessia. Vejam que o livro começa com a palavra nonada e termina com a palavra travessia, não à toa. Entre o nada, né, da não leitura, e a travessia, que é a tentativa, entre o nada, né, da não existência, e a travessia, que é a vida, o que nos cabe é essa coragem para enfrentar esse viver muito perigoso. Muito obrigado pela escuta de vocês. Eu encerro aqui. E agora, você vai precisar do computador? Não. Então, agora eu apresento a Lorena Lopes, né? No primeiro dia do evento a gente já a apresentou, então parte do público já conhece. A Lorena Lopes da Costa é professora de História da UFRJ. A sua formação é em grande medida lá na UFMG. Ela tem trabalho de mestrado e doutorado, sempre pensando a história na interface com a literatura. O mestrado dela foi publicado em livro, né, Dos Ventos, que aí é um estudo do Grande Sertão Veredas. O título é História, Crítica Literária e Linguagem em Grande Sertão Veredas. O doutorado dela foi também estudando obras do século XX, no seu diálogo com obras da Antiguidade. Também saiu em livro, Heróis Antigos e Modernos, a falsificação para se pensar a história. Então, a tese também saiu em formato de livro. E a Lorena é, além de tudo, uma colega queridíssima. A gente estudou durante uns bons anos na UFMG, seminário de grego antigo, fez apresentações juntos, e uma pessoa que eu admiro demais pela competência com que ela executa todos os trabalhos.
já fez palestras sobre Guimarães Rosa, recepção dos clássicos na literatura dele por todo o Brasil e fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, tem passagens, né, pela França, no período de formação, doutorado e pós-doutorado. Então, Lorena, é uma alegria enorme te receber aqui hoje. Fico muito contente, né, que o público possa te conhecer, te escutar e valorizar como eu valorizo o seu trabalho. Muito bem-vinda. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pela apresentação, muito generosa novamente, como foi na segunda-feira. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite, parabenizar o evento, né? Te parabenizar pelo evento, parabenizar também os alunos pela participação, né? Pela disposição à escuta, e dizer da minha satisfação de participar do evento, de conhecer a UES, conhecer no dia de hoje parte da obra, alguns poemas do De Deus, e aí estou encarando como uma entrada para conhecer melhor sua poesia. E aproveito para celebrar, como eu já fiz na segunda-feira, no primeiro dia do evento, para celebrar esse encontro com o Rafael, que é um colega muito querido, um amigo muito querido, e reforçar o que eu disse na segunda-feira, provavelmente com outras palavras, mas eu acho que nesses encontros, de troca de ideias, de pensar conjuntamente, eu acho que é nisso que a universidade produz o que a gente pode produzir de melhor. Então eu fico muito feliz com esse encontro, e espero, enfim, responder à altura do convite. A minha fala de hoje vai ser mais curta que a fala da segunda-feira, aliás, eu fico feliz com a presença aqui de alunos que eu conheci na segunda. E conversando, ouvindo do Rafael o que seria a proposta, que ele havia elaborado para hoje, seria essa resposta com mais tempo, com mais reflexão, e não a resposta de súbito que foi dada na entrevista, no programa da rádio, que seria sobre o porquê, qual o motivo que nos levaria ainda a Lei Grande Sertão Veredas, que toma tanto do nosso tempo, quando o nosso mundo é tão imediato, tão imediatista, e sobretudo considerando que a gente tem outras possibilidades de acesso a essa que seria a história, como séries, filmes, etc. Então, motivada por essa reflexão, eu fui reler, fui repensar o que eu havia preparado para hoje, e aí, assim, entendi que, de certa forma, eu também respondo, se você me permite, eu também formulo com o que eu quero compartilhar aqui um pequeno tópico, um motivo para essa leitura, um pequeno tópico para essa resposta, que é uma resposta muito, muito ampla e que se elaborou aqui passando por vários momentos. Então, a partir do que eu vou dizer, isso vai contar com uma leitura de um trecho um pouquinho maior do Grande Sertão. Eu acho que ler Guimarães Rosa nos habilita a entender outras literaturas, ler Guimarães Rosa nos habilita a entender o que é distante. Então eu vou partir muito desse mote, ler Guimarães Rosa para entender o que é distante. Esse vai ser o meu mote, para ir abordando pouco a pouco esse tema das comparações ou dos símiles em Guimarães Rosa. Então essa minha fala vai ter 3 momentos, O primeiro momento vai ser um momento um pouquinho mais longo, mas não muito longo, Eu vou fazer a leitura de uma parte da história, que corresponde ao trecho que a gente reconhece como a matança dos cavalos. Então, num dos momentos dessa longa guerra, dessa guerra de muitos anos, já depois desse trecho do julgamento do Zé Bedeu, e já com uma reconfiguração dos bandos, a gente encontra no Grande Sertão Veredas um momento em que o bando do Hermógenes, um traidor,
do bando inicial de Joca Ramiro, cerca os Ramiro, então já transformados no bando de Riobaldo, aquele que narra a história, né? E esses Hermógenes conseguem cercar uma fazenda, né, onde se encontra o bando de Riobaldo, e de forma muito atroz, muito covarde, né, um pouco para desenvolver, para acelerar aquela batalha, eles decidem matar os animais, matar os cavalos. Então é esse trecho que eu vou ler, é um trecho muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito e muito rico nessas comparações que eu quero abordar. Que são justamente, né, esse elemento, essa ferramenta, né, que, segundo o que eu quero propor, né, nos permite pensar, nos permite entender o que é distante. Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura. Aqui nessa edição, eu vou iniciar a leitura na página 352 e vou ler, acho que são seis páginas de leitura. Então, não é longo demais, mas certamente vai ser a melhor parte da minha fala. Nem tanto porque eu leio bem, mas sobretudo porque eu estou lendo o Grande Sertão. Então vamos lá. Zé Bebelo botou a mão no meu ombro, era da banda do braço que doía. Avamos, com macacos e bananas, acá, na sala de janta, meu filho. Ele instou. A janela, agachei e escorei meu rifle, arma capital. Agora era obrar. E aqueles sujeitos estavam loucos? Cabeça de um se bolou, redondante, feito um coco, por cima da palha de buriti que cobria uma casa de vaqueiro. A desfechei e vi arrebentar em pedaços o casco daqui. Daí, a dor me doeu no ferimento do braço. Mordi meus beiços por essa causa, mas cacei. Outra fundei logo, cujo varei os peitos com outra bala certeira, 2 balas, ave que afoitos. Ao tanto eu gemia e apontava. Eles, em um e um, caíam, aceitavam o poder da morte que eu mandava. Fiz conta. 6, sei, até a hora do almoço, meia dúzia. Essas coisas não gosto de relatar. Não são para que eu a lembre. Não se deve de. Ao Senhor só, agora sim, é de declaração, é até ao desamargado dos sonhos, que eu ali já. Conheço quando o homem só disfarça, quando se encolhe somente ferido, ou mais quando retomba mesmo por desmanchado. Mortes diferentes, mortes iguais. Pena se tive, vá-se ter dó de canguçu, dever finezas a escorpião. Pena de errar algum, eu ter podia, mas não errava. Deixa que deixavam só os 2 dedos de corpo em descoberto lateral, e minha bala se comportava. Como aquele meu braço me doendo, ai, dor doía, se arrancado, parecendo que um fogo desenraizava tudo dos ossos, respondia até na barriga. A cada que eu dava um tiro, forcejava a minha careta, chorejava, ria depois. Aperta essa minha parte de natureza com um cabresto, com um pano, companheiro. Eu supliquei. A laripe servente rasgou uma colcha de cama, me passou dobras daquelas tiras arrochadas. Também, doesse, que me importava? Arrasos em redor de mim. Tras tanto derrubei mais vizinho, os outros uns. Esse urubu já bicou. Esse ia pulando em lenço para um canto da cerca, esse repulou no ar, esse deu um grito soltado. Menos, veja em mim. Eu catasse de querer espécies de homens para alvejar, feito se por cabeça ganhasse prêmio de conto de réis, mas mais, de muitos a vida salvei. Pelo medo que de mim tomavam, para não avançar nos lugares, pelos tirazos. Ainda demos um tiroteio varredor, ainda batemos. Aí eles desistiram para trás, desandavam. Assim pararam, o balançar da guerra parou, até para o almoço em boa hora. E então, conto do que se riu. Uma borboleta
uma borboleta vistosa veio voando, antes entrada janelas adentro, quando junto com as balas que o couro de boi levantava. Assim repicava o espairar, o voo de reverências, não achasse o que achasse. E era uma borboleta dessas de cor azul esverdeada, afora as pintas, a de asas de andu. Ara, viva, Maria Boa Sorte. O giribibe gritou, alto ela entendesse, ela era quase a paz. A comida, para mim, ali mesmo me trouxeram, todos em minha pontaria punham prezado valor. O imaginar o Senhor não pode, como foi que eu achei gosto naquela comida, as ganas que eram, de feijão, carne seca, arroz, Maria Gomes e angu. Ao que bebi água, muita, bebi restinho, o café que chupa, e Zé Bedelo revindo me gabou. Tu é tudo, Riobaldo Tatarana, cobra voadeira. Antes Zé Bedelo me ofereceu mais restinho, o tanto também bebeu às saúdes. Seria só por desconto de um começo de remorso? Por me temer em consciências? A gente sabe mais de um homem é o que ele esconde. Ah, urutu branco, assim é que você devia de se chamar. E amigos somos. A ver, um dia, a gente vai entrar juntos no triunfal, na forte cidade de Januária. Aprontado, ele falou. Ao que resposta não veio. Amigo? Eu ali, do lado de Zé Bedelo, mas Zé Bedelo não estava do lado de ninguém. Zé Bedelo, portador de caminhos. Amigo? Eu era. Sim, senhor. Aquele homem me sabia, entendia meu sentimento. Ah, ser. Que entendia meu sentimento, mas só até uma parte. Não entendia o depois do fim. O confrontante. Assemelhado a ele, pensei. Eu visse que traindo ele estivesse. Ele morria. Morria da mão de um amigo. Jurei calado. E desde naquela hora, a minha ideia se avançou por lá, na grande cidade de Januária, onde eu queria comparecer, mas sem glórias de guerra nenhuma, nem acompanhamentos. Lembrado de que no hotel e nas casas de família, na Januária, se usa toalha pequena de se enxugar os pés e se conversa bem. Desejei foi conhecer o pessoal sensato, eu no meio, uns em seus pagáveis trabalhos, outro em descanso comedido, o povo morador. A passeata das bonitas moças morenas, tão socialmente, alguma delas com os cabelos mais pretos rebrilhados, cheirando a óleo de um umbuzeiro, uma flor airada, enfeitando o espírito daqueles cabelos certos. A Januária eu ia, mais de Adorim, ver o vapor chegar com apito, a gente esperando toda no porto. Ali o tempo, a rapaziada suava, cuidando nos alambiques, como perfeito se faz. Assim essas cachaças, a 26 cheirosa, tomando gosto e cor queimada nas grandes dornas de Umburana. A menos daí desajoelhei e vim para a alpendre, avistar o que se passava com Diadorim. E eu estipulava meu direito de reverter por onde que eu quisesse, porque meu rifle certeiro era que tinha defendido de tomação o chiqueiro e a tulha, nos assaltos, e então até a casa. Diadorim guerreava a seu comprazer, sem deselar, sem querer ser estorvado. Datado que Deus, que me livrou, livrava também meu amigo de todo o comezinho perigo. As raivas, naquela varanda, vinham e caíam, demasiadas vi. Tiros altos, revoantes, eram os bandos de balas. Assunto de um homem que estava deitado mal, atravessado. Pensei que assim, em pouco descanso, vamos levar para a capela, Zé Bedelo mandou. Assunto que era o Acrísio, morto no meio, torto, devia de ter se passado sem tribulação. Agora não caçava uma vela, para improvisão dele se acender? Quem tem um rosário? Mas no sobrevento, o cavalcante se exclamou. Ah, que estão matando os cavalos! Ah, e era. Aí lá, cheio o curralão, com a boa animalada nossa, os pobres dos cavalos ali presos,
tão sadios todos, que não tinham culpa de nada, e eles, cães aqueles, sem temor de Deus nem justiça de coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente, no vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo. Ânsias ver aquilo, alto e baixos, entendendo sem saber que era o destapar do demônio. Os cavalos desesperaram em roda, sacolejados esgalopeando, uns saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes, se deitando uns nos outros, retombados no enrolar de um rolo que reboldeou, batendo uma porção de cabeças no ar, os pescoços e as crinas sacudidas, esticadas, espinhosas. Eles eram só umas curvas retorcidas, consoante o agarro do rincho fino e curtinho, de raiva, rinchado, e o relincho de medo, curto também, o grave e rouco, como o urro de onça, soprado das ventas todas abertas. Curvo que giraram, trampando nas cercas, esconceantes no esparrame, no desembeço. Naquilo tudo a gente viu não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedra, iam caindo, achapavam o chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima, numa tremura, iam caindo quase todos, e todos. Agora, os de tardar no morrer, rinchavam de dor. O que era um gemido alto, roncado, de uns como se estivessem quase falando, de outros, zunido escrito nos dentes, ou saído com custo. Aquele rincho não respirava. O bicho, largando as forças, vinha de apertos, de sufocados. Os mais malditos, os desgraçados, o Fafafá chorava, João Vaqueiro chorava, como a gente toda tirava lágrimas. Não se podia ter mão naquela malvadez, não havia remédio. A tala, eles, os Hermógenes, matavam conforme queriam, a matança por arruinar. Atiravam até no gado, alheio, nos bois e vacas tão mansos que desde o começo tinham querido vir por se proteger mais perto da casa. Onde se via, os animais iam amontoando, mal morridos, os nossos cavalos. Agora começávamos a tremer, onde olhar e ouvir a coisa inventada mais triste e terrível, por no escasso do tempo não caber. A cerca era alta, eles não tiveram fuga. Só um cavalão claro, que era de mão de lixa e se chamava Safirento. Se aprumou nas alças, ficou suspenso, cochilasse debruçado na régua, que nem que sendo pesado em balança, um ponto. As nádegas ancas mostravam-se para cá, grossas carnes. Depois tombou para fora, se afundou para lá. Nem a gente podia ver como terminava. A pura maldade, a gente jurava vinganças. E aí não se divulgava mais cavalo correndo. Todos tinham sido distribuídos, derrubados. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse, carnal, em seus avessos, os olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Mas a fé nem vê a desordem ao redor. Acho que Deus não quer consertar nada, a não ser pelo completo contrato. Deus é uma plantação. A gente e as areias. Aturado que se pegou a ouvir eram aqueles assombrados rinchos de corposo sofrimento, aquele rinchado medonho dos cavalos em meia morte, que era a espada de aflição, e carecia de alguém ir para com pontaria caridosa em um, com a dramada deles apagar o centro daquela dor. Mas não podíamos. O Senhor escutar e saber, os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos outros para morrer e não morrer, e o rinchar era um choro alargado, despregado, uma voz deles, que levantava os touros, mesmo uma voz de coisas da gente. Os cavalos estavam sofrendo com urgência, eles não entendiam a dor também. Antes estavam perguntando por piedade. Arre, eu vou lá, livrar da vida os pobrezinhos, foi o que o Fafafá bramou, mas não deixamos, porque isso consumava loucura. Não dava 2 passos no eirado e ele morria, fuzilamento.
embala-se varava. Agarrando, segurando o Fafafá. A gente tinha de parar presa dentro de casa, combatendo no possível, enquanto a ruindade enorme acontecia. O senhor não sabe. Rincho de cavalo padecente assim, de repente engrossa e acusa buracões profundos, e às vezes dá um ronco quase de porco, ou que desafina, esfregante, traz a dana deles no Senhor as dores, e se pensa que eles viraram outra qualidade de bichos excomungadamente. O Senhor abre a boca, o pelo da gente se arrupeia de total gastura, o sobrejento. E quando a gente ouve uma porção de animais se ser em grande martírio, a menção na ideia é a de que o mundo pode se acabar. Que é que o bicho fez? Que é que o bicho paga? Ficamos naquelas solidões. A lembrar que tão bonitos, tão bons, ainda ora há pouco esses eram, cavalinhos nossos, sertanejos, e que agora estraçalhados daquela maneira não tinham nosso socorro, não podíamos. E que era que queriam esses Hermógenes? De certo seria a atenção deles deixar aqueles relinchos infelizes em roda da gente, dia e noite e dia e noite, para não se aguentar. No fim de alguma hora, e se entrar no inferno? Senhor, então, visse Zé Bebê. Ele terrivelmente todo pensava, feito o carro e os bois se desarrancando no atoleiro. Mesmo mestremente ele comandava. Apuremos fogo, abaixado, fogo daqui e dali em ira de compaixão. Adiantava nada. Com pranchas de munição que a gente gastasse, não alcançávamos de valer aos animais, com o curral naquela distância. Atirar de salva no inimigo amoitado não rendia. No que se estava, o despoder da gente, o duro do dia. Pois então me subi para fora do real, rezei. Sabe o senhor como rezei? Assim foi, que Deus era fortíssimo e exato, mas só na segunda parte. E que eu esperava, como até as pedras esperam. Faz mal, não tem cavalo rinchando nenhum. Não são os cavalos todos que estão rinchando. Quem está rinchando, desgraçado, é o Hermógenes, nas peles de dentro, no sombrio do corpo, no arranhar dos órgãos, como um dia vai ser, por meu conforme. Assim, de hoje em diante, doravante, sempre temos de ser. Ele, o Hermógenes, meu de morte, eu militão, ele guerreiro. Assim o relincho em restos, três cortado, aqueles cavalos suavam de derradeira dor. Agarrávamos o Fafafá, segurado disse ao Senhor, mas de repente o Marruás disse, bom vigia, olha lá, o que era? Que eles, quem havia de não crer? Que eles mesmos agora estavam atirando por misericórdia nos cavalos sobreferidos, para eles dar paz. Ao que estavam, as graças a Deus, exclamou Zé Bebê, alumiado, com um alívio de homem bom. É mármore, o alaripe exclamou também, mas o Fafafá nem nada não disse, não conseguia. O quanto pôde, se assentou no chão, com as duas mãos apertando os lábios da cara, e cheio chorou, feito criança. Com todo o nosso respeito, com a valentia, ele agora se chorava. Aí então se esperou, durado de um certo tempo, descansamos os rifles, nem um tirozinho não se deu. O intervalo para deixar a eles folga de matarem em definitivo nossos pobres cavalos. Mesmo quando o arraso do último rincho no ar se desfez, de vez, a gente ainda se estarrecia quietos. Um tempo grande, mais prazo, até que o som e o silêncio e a lembrança daquele sofrer pudessem se enralecer embora para algum longe. Daí depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo. E nisso, que quanto ao Senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe sim, devagarinho, depressa, Ele existe, mas quase só por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus. Coisas imensas no mundo. O grande sertão é a forte arma. Deus é um gatilho?
então a leitura desse trecho, que é, portanto, o trecho da matança dos cavalos, e certamente, né, para quem não conhecia, agora fica bem compreensível, né, o porquê desse título que a crítica dá, né. Eu passo, então, a um segundo momento, digamos assim, da minha fala, né, para tentar entender melhor esse trecho, e dele, né, eu recorto algumas comparações, enquanto um procedimento do Guimarães Rosa, né, mas um procedimento, e isso é o que eu quero propor, tentando contribuir com a resposta elaborada pelo Rafael, né, enquanto um procedimento que ajuda a nos entender o que é distante. Né? Então, ler Guimarães Rosa pode ajudar a entender o que é distante. Eu queria, então, destacar desse trecho, mas eu vou mencionar uma outra passagem para além desse episódio da matança dos cavalos. Eu queria destacar aquilo que a gente entende enquanto comparações, né, que aparecem com muita força e muitas vezes de maneira muito particular, muito autoral, no Grande Sertão Veredas. Então, eu queria, para explicar, né, um pouco melhor essa noção de uma comparação rosiana ou de um símile rosiano, eu quero citar, né, alguns símiles muito rapidamente, né, para aprofundar, para analisar com mais profundidade o símile ou a comparação nesse trecho da matança dos cavalos. Então, eu vou começar aqui, aludindo a uma outra passagem. São passagens muito curtas, então eu vou lê-las aqui rapidamente. A gente vai tentar identificar, então, que comparação existe na narrativa, né, nesse monólogo de Riobaldo. Nesse momento, ele está falando do Diadorim, está tentando descrever como é que o Diadorim é na guerra. Então ele diz assim: o Reinaldo, Diadorim, digo, ele sabia ser homem terrível, suspa. O Senhor viu onça, boca de lado e lado, raivável pelos filhos. Viu rusgo de touro no alto campo, bravejando, cobra de araracuçu inundando 7 botes estalados, bando doido de queixadas se passantes dando febre no mato, e o Senhor não viu o Reinaldo guerrear. Então, o narrador faz essa lista de comparações para tentar fornecer uma imagem do que seria Diadorim, Reinaldo, guerreando. Então, de alguma forma, a gente cria essas imagens, né, na nossa imaginação. O touro raivoso, a onça que acabou de ter cria, né? Então, a gente estabelece todas essas imagens para a gente tentar apreender como é que seria Diadorim na guerra. Ele diz, e o Senhor não viu, a gente imagina isso tudo, né? Mas a gente ainda não consegue imaginar Reinaldo guerrear. Essas coisas se acreditam. O demônio na rua, no meio do redemoinho. Fala, quem é que me pega de falar? Quantas vezes quero. Né? Então, o que talvez se aproximaria da imagem de Diadorim na guerra seria o demônio na rua, no meio do redemoinho. Né? A gente segue aí com todas essas comparações para tentar imaginar como é que seria esse jagunço em ação. Uma outra comparação, e aí eu estou tentando, né, aproximar aqui essa nossa conversa dessa ferramenta rosiana. E se eu quiser fazer outro pacto com Deus mesmo, posso? Então não desmancha na raiz tudo que em antes se passou? Digo ao Senhor, remorso? Como no homem que a moça comeu, cuja perna? Desculpa, como no homem que a onça comeu, cuja perna? Que culpa tem a onça e que culpa tem o homem? Às vezes não aceito nem a explicação do compadre nem o que lembrei. Acho que alguma coisa falta. Então, no primeiro trecho que eu li, a gente vê várias comparações, várias imagens, né, do mundo animal, sobretudo, para pensar como é que Diadorim guerreava. Aqui nessa segunda, para pensar a possibilidade de se fazer um pacto ou se desfazer, né, Riobaldo entra então com uma outra sugestão comparativa
que é essa, né, de um episódio hipotético em que a onça comeria a perna de um homem. Nessa situação, de quem que é a culpa? Da onça que comeu? Do homem cuja perna foi comida? Então a gente, de novo, se desliga, né, da ideia, a gente se desliga momentaneamente da ideia de um pacto, né, para pensar nessa pequena história, nesse pequeno parênteses de uma onça comendo a perna de um homem. Né, e depois o narrador nos devolve para a reflexão de partida, a do pacto. Né. Esses dois exemplos são muito rapidinhos e agora eu vou reler o trecho da matança dos cavalos em que vários símiles, várias comparações são apresentadas. Tá? Então, esse é o centro, digamos assim, da nossa análise. Né? Eu já li essa passagem no trecho maior, né, do qual eu fiz a leitura, mas eu quero agora destacar pedindo a vocês que tentem aí encontrar, acompanhar essas comparações, né? Porque ela, né, eu insisto, são né, elas conformam essa estratégia que fariam com que a literatura nos permitisse conhecer, acessar o que é distante. Os cavalos então foram baleados, foram acertados e por conta disso eles começam a emitir todas aquelas vocalizações decorrentes da dor, decorrentes do sofrimento. Então Riobaldo narra assim: consoante o agarro do rincho fino e curtinho de raiva, rinchado, e o relincho de medo, curto também, o grave e rouco, como urro de onça, soprado das ventas todas abertas. Curro que giraram, trompando nas cercas, escolceantes, no esparrame, no desembeço. Naquilo tudo a gente viu não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedra, iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima, numa tremura. Iam caindo quase todos e todos, agora os de tardar no morrer, rinchavam de dor. O que era um gemido alto, roncado, de uns como se estivessem quase falando, de outros unido escrito nos dentes, ou saído com custo. Aquele rincho não respirava. O bicho, largando as forças, vinha de apertos, de sufocados. Então, o narrador recorre, né, para descrever esse barulho que os cavalos fazem quando eles sofrem, né, terrivelmente, quer dizer, eles estão ali enfrentando o momento da morte, né, a dor que vai os levar à morte. Esses cavalos, segundo a narrativa de Riobaldo, né, eles não emitem as vocalizações que seriam aquelas próprias aos cavalos. Né? Eles não apenas rincham ou relincham. O narrador faz questão de dizer que eles também urram como onça, que eles quase falam como gente. Né? Então, no momento em que ele insere essas comparações na narrativa, a gente mais uma vez se desliga da vocalização do cavalo e imagina uma outra vocalização. E ao fazer isso, a gente consequentemente entende melhor que dor é essa, né? que grito é esse, que urro é esse que eles emitem no momento da morte, mas sobretudo a gente acessa com mais profundidade a dor que eles estariam sentindo. Né? Então, a gente se aproxima a partir dessas comparações daquilo que de fato é distante de nós. Uma outra passagem ainda da matança dos cavalos, em que esse procedimento é muito importante, é também quando Riobaldo, né, decide descrever nem tanto mais a dor dos cavalos, mas a maldade do Hermógenes, né, aquele líder que teria ele mesmo dado a ordem de que o bando acertasse os animais. E aí Riobaldo descreve da seguinte forma: faz mal, não tem cavalo rinchando nenhum. Não são os cavalos todos que estão rinchando. Quem está rinchando, desgraçado, é o Hermógenes, nas peles de dentro, no sombrio do corpo, no arranhar dos órgãos, como um dia vai ser por meu conforme. Então, novamente, agora com a vocalização do cavalo sendo empregada
para descrever o grito do Hermógenes, né? É uma descrição que animaliza esse traiçoeiro, né? Esse jagunço traiçoeiro, querendo realçar algo dele, né? Que seria tão desumano que poderia ser descrito enquanto um som animalesco, né? O curioso disso tudo, né? E aí tem muito a ver com esse interesse sobre o qual o Rafael falou, né? De Riobaldo por alguma literatura e de Guimarães Rosa por muitas outras literaturas, mas aqui eu vou destacar especificamente o interesse dele pela literatura antiga, né? A gente poderia mencionar, que eu devo mencionar aqui, alguns cadernos de anotações, então, que o autor, né, estabeleceu, né, ia colecionando, digamos assim, ao longo da vida. Então, hoje eles estão disponíveis no Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, como boa parte do material que constava na biblioteca do autor. E aí a gente encontra várias fontes antigas, várias traduções de poesia antiga, de Homero, de filósofos antigos, mas de literatos de outros contextos variados, uma biblioteca muito extensa. E soma-se a essa biblioteca vários cadernos de anotação de leitura que Guimarães Rosa fez, né, desses exemplares. E no caderno de anotações da leitura que ele refez, né, da Ilíada e da Odisseia, a gente encontra, em algumas passagens, a admiração do autor por esse procedimento de comparação. Então ele identifica na leitura, ou muito provavelmente na releitura que ele faz de Homero, né, e aí a gente está pensando, é um autor lendo uma poesia que a gente poderia, né, se fosse o caso de datar, associar ao século VIII, antes da nossa era, né, e ele lê esse material com um interesse nas estratégias literárias que o poeta teria usado. E uma dessas estratégias, né, que mais desperta o interesse do autor é justamente a estratégia homérica das comparações, ou dos símiles. Então ele lê a Ilíada, a Odisseia, e destaca em várias passagens a comparação que o poeta fez dos guerreiros com as aves, a comparação que o poeta fez do guerreiro com o leão, né? Quer dizer, chama, intriga, né? Enquanto ele faz a leitura, isso intriga. E aí eu vou ler os dois trechinhos, são muitos, são variados, mas eu vou ler aqui os trechinhos em que ele menciona esse interesse. Quer dizer, eu estou lendo o que ele escreveu nesse caderno de anotação. Aí ele diz assim, tentem imaginar, então, Guimarães Rosa relendo a Ilíada, né, e anotando né, fazendo essa observação de leitura. As comparações com animais já são as preferidas de Homero. O ataque dos troianos, os troianos comparados aos gritantes e roucos bandos de grus sobre o mar. Comparações com todos os animais. Leão, grus, ele grafa grus, a gente chamaria de grous, serpentes, cigarros. Aí uma outra passagem, são muitas, ele gosta bastante dessas comparações, desses filmes. Aí numa outra mais específica ele diz assim, Hino, levantou-se da água com uma gaivota na asa e sentou-se no bote, na jangada. Ele elenca várias passagens em que o poeta faz o que ele próprio faz aqui no Grande Sertão, mas de maneira também muito diferente, porque ele recorre aos elementos do sertão, recorre aos animais do sertão, recorre a um repertório, né, que é próprio ao Grande Sertão, né? Enquanto Homero faz referências a um outro repertório, a um repertório que significa e que está incluído naquele que seria seu mundo. Quer dizer, Guimarães Rosa lê a Ilíada, lê a Odisseia e percebe que são comuns essas interrupções do enredo que levam o leitor a outra cena. Então a gente está lendo sobre o guerreiro, pensa nas gaivotas, retorna para o guerreiro. Mas esse intervalo, né, essa curva, faz com que o retorno para o mundo do guerreiro seja um retorno mais elaborado, né? Como se a gente entendesse melhor o mundo do guerreiro, porque a gente passou pelo mundo da gaivota. E é parecido com o que o Guimarães Rosa faz, né? Quando ele cita o touro, quando ele cita a cobra, quando ele cita os pássaros, né? E nesse sentido, né, para concluir aqui a minha fala, eu quero reforçar o quanto essa estratégia, né,
dessas comparações, elas fazem com que não só o narrador, né, mas nós, leitores, consigamos pensar isso que é distante de nós. Quer dizer, eu posso não conhecer um touro bravo, né? Eu posso nunca ter me deparado com um touro bravo, ou eu posso nunca ter visto como é que é o bote do urutu branco. Mas quando a leitura me força a imaginar isso, porque é essa a cena que o narrador descreve, para que eu, por minha vez, entenda a ação de Diadorim, ou a ação de Riobaldo, ou a ternura de Fafafá, né? Quando, enfim, a gente precisa enfrentar esse parênteses que contém uma imagem para retornar ao enredo, né? Mesmo que a gente não conheça esse repertório, a gente é levado para mais longe do nosso mundo, né? E nesse sentido a gente consegue pensar aquilo que é distante de nós por meio da literatura, né? E esse distante de nós, eu quero ainda ressaltar, que pode ser algo de muito distante, né? Fora do nosso sertão, né? Fora do sertão do Guimarães Rosa, ou mesmo mais dentro, né? Ainda mais dentro desse sertão. É isso, muito obrigada. Maravilhoso, Lorena. É sempre uma alegria escutar essa ideia de que aquilo que está fora de nós pode ser um caminho para que a gente chegue a si mesmo. Dialoga muito com o que eu estava propondo antes, né? Então fiquei feliz de escutar esses ecos entre as duas apresentações. A gente vai abrir agora para caso tenha perguntas, colocações. Eu vou passar a lista de presença, eu poderia ter passado um pouco antes, mas eu esqueci. Então, eu peço desculpas aos que já tiveram que ir e não puderam assinar. Mas, como eu já disse, eu sou um organizador de eventos muito, qual é o nome disso? Gentil, mais que isso, generoso. Em geral, se assinou uma lista de presença, eu conto para o evento todo, então, basicamente, todo mundo que eu vi aí já tinha aparecido antes, então está valendo. Se tiver alguma colocação, fiquem à vontade, o microfone está aberto, eu vou só pegar ali a lista e passo, por enquanto, o microfone para a Lorena, enquanto isso. O cara está se levantando para tirar foto. Eu falaria alguma coisa nesse número? Senão a gente só deixa o silêncio Treinar para o momento da reflexão. Constrangeu bastante. Não, eu lembrei que você mencionou da canção de Ciro Luiz, na hora que você falava sobre ela, você falou assim, depois vou até lembrar de te perguntar, Lorena, alguma coisa sobre isso. E, sabe, né, assim, a fortuna crítica de Grande Sertão é muito vasta, né? Então, certamente, mesmo que a gente tenha interesse, a gente não dá conta de acompanhar tudo. Mas eu me lembrei que aqui, assim, pensei em dois nomes que acho que fazem uma reflexão interessante sobre esse embate entre uma persistência do passado, da tradição e o embate entre essa tradição e o choque, né, que a modernidade provoca no sertão. E aí eu pensei no trabalho da Luísa Salles, Lembranças do Brasil, né? E eu me lembro que até participando de um evento, mas aí eu não sabia te dar a referência, alguém cantou a canção de Ciro Luiz, e cantou a canção de Ciro Luiz a partir de uma, assim, ela tinha sido musicada a partir de uma pesquisa no sertão, que eu acho que não tinha sido, eu não acho que, pelo que eu me lembro, essa pessoa não tinha encontrado exatamente a música da canção de Ciro Luiz, mas a partir de uma pesquisa de outras cantigas, a canção de Ciro Luiz tinha sido musicada. E tem também um trabalho eu pensei que no trabalho do Zé Miguel Wisnik, né, que é um músico também e que se dedica muito assim, à literatura rosiana. Tem uma tensão aí, não só esse embate, né, que eu mencionei, lembrando do trabalho do Luiz Sarri, mas que tem uma atenção à tradição oral, à musicalidade. Duas referências que me vieram aqui à mente. Para o pessoal entender, em vários momentos o Riobaldo cita canções assim, e são momentos em que, apesar de toda a violência do contexto
da narrativa como um todo, ali abre esse espaço para uma certa expressão de sentimentos, de memórias afetivas, como se a lírica, ao modo, né, da poesia do de Deus, por exemplo, inaugurasse um espaço para que a gente pudesse sentir mais. Então, isso é muito interessante porque é incorporado ao romance. Né? O romance está lá em prosa inteiro, chega um trecho onde ele literalmente coloca versos, estrofes, e em geral isso vem acompanhado por essa expressão no meio, né, de efusividade lírica. Assim. Então, ótimo, Lorena, valeu. O Miguel Wisnik realmente tem trabalhos muito bons, né, nessa chave. E eu confesso que eu não li o livro de Eloísa Starling, então vou correr atrás dele também. Mais alguém quer fazer algum comentário? A lista está circulando por aí. Eu peço que mesmo quem não tem interesse em certificado assim, para questões de relatório e outras formalidades que para a universidade às vezes contam. Tá? Se a gente não tiver mais questões ou colocações, a gente vai caminhando para o final.